Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos estudando a segunda carta de Pedro. Bora lá? A ti, Senhor, nós somos gratos porque o Senhor é bom. Louvado, exaltado e engrandecido seja teu nome. Obrigado, Senhor, pela sua misericórdia que se renovou mais uma manhã sobre nossas vidas. Obrigado pela sua graça, pelo seu amor que é derramado sobre nós. Obrigado, Senhor, pelo fôlego de vida. Obrigado, Senhor, pela saúde que temos. Obrigado, Pai, porque temos saúde para trabalhar, saúde para colocar o alimento sobre nossa mesa. Obrigado, Senhor, pelas nossas famílias. Obrigado porque o Senhor tem cuidado do nosso lar. Louvado e exaltado seja o Senhor. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor já tem feito e por tudo que o Senhor ainda há de fazer pelas nossas vidas. Obrigado, Jesus, pela cruz, aonde levou os nossos pecados. Obrigado, Senhor, porque ressuscitou e vivo está. E isso também nos dá a certeza da vida eterna. Obrigado, Jesus, porque saiu da sua glória, nasceu como homem, viveu no meio de nós, para provar que era possível. E assim morreu a nossa morte, para que contigo possamos viver a vida eterna. Obrigado, Jesus, por tudo. Obrigado pelo seu amor, carinho, pela paz que o Senhor derrama sobre nossas vidas. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor é em nossas vidas. Louvado e exaltado seja teu nome, porque o Senhor é o único digno de receber todo louvor, todo poder, toda glória, toda gratidão, toda exaltação, toda adoração. Deus maravilhoso, Pai conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz. Nós louvamos o teu nome porque o Senhor é bom. O Senhor é um Deus maravilhoso, Pai cuidador. Santo, santo, santo é o Senhor. Senhor dos exércitos, Rei dos reis, aquele que foi, aquele que é, que há de vir, Criador de todas as coisas. Nós te louvamos, nós te exaltamos, nós te adoramos, porque o Senhor é bom. Espírito Santo, vem nesta manhã e ministra aos nossos corações. Use a tua palavra para falar conosco. Que a gente possa tirar desse estudo não apenas uma leitura, mas que a gente possa tirar, Senhor, de cada palavra o sentido que o Senhor tem preparado para esses dias, para esses tempos. Que possamos, ao ler e estudar a sua palavra, possamos estar preparados para o seu retorno. Possamos, então, viver uma vida conforme o seu desejo e conforme o teu querer. Espírito Santo, derrama esse conhecimento e essa sabedoria sobre as nossas vidas, para que ao estudar as tuas escrituras possa haver compreensão, para que o Senhor possa nos revelar tudo o que o Senhor tem para nós para esses dias. Te peço também, Espírito Santo, age em nossas vidas conforme a tua vontade e o teu querer. Nos enche da tua presença e do teu poder, que possamos ter uma vida na sua plenitude, que possamos ser usados por ti conforme a tua vontade e o teu querer. Enche-nos, Pai, com os teus dons nos momentos que precisar. Capacita-nos, Senhor, no momento que o Senhor achar necessário, para a honra e para a glória do teu santo nome,
para que o Senhor seja exaltado e glorificado através das nossas vidas, que sejamos um exemplo, um espelho para todos que estão ao nosso redor, para todos que nos veem, para a honra e glória do teu nome, para o louvor do teu nome, Senhor. Nós te louvamos, nós te exaltamos por tudo. Senhor, quero te pedir pela vida de cada um aqui, que o Senhor venha derramar uma bênção sobrenatural. Que o Senhor venha derramar poder, ousadia, autoridade, revelação sobre a vida de cada um aqui. E o Senhor venha estar dando algo que a gente não aguarde, mas que revela o teu poder, a tua graça, a tua manifestação sobre as nossas vidas. O Senhor também conhece nossos desejos, os nossos sonhos, tudo o que desejamos e precisamos. O Senhor conhece as nossas dores, as nossas lutas, as nossas aflições. Que o Senhor venha derramar das tuas bênçãos e também venha agir com cura e transformação. E que esta cura e essa transformação sirva para testemunho da tua glória, sirva para testemunho do teu poder sobre as nossas vidas, para a honra e para a glória do teu nome. Somos totalmente do Senhor. Faça com as nossas vidas conforme a tua vontade e conforme o teu querer. Nós estamos caminhando ao teu lado e que o seu caminho seja o nosso. Para onde o Senhor nos guiar, que a gente vá na certeza do teu Espírito e com a firmeza, com a sabedoria, com a coragem do Senhor. Nesta manhã, conecte o teu Espírito ao nosso e que o nosso Espírito possa governar a nossa alma e a nossa alma o nosso corpo. E que possamos já agora em vida desfrutar do teu reino nesta terra, desfrutar de tudo que o Senhor tem para nós, agir como servos do Senhor, prontos para o trabalho, prontos para levar o evangelho do reino a todas as nações, prontos e cheios do teu Espírito, para que, ao abrir os nossos lábios, é o teu Espírito falando e agindo em nós. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Perdoa, Senhor, a nossa língua que muitas vezes não conseguimos controlá-la. Perdoa, Senhor, os nossos olhos que veem coisas que não são necessárias, que cobiçam coisas que não são nossas, Pai. Perdoa a nossa mente, Senhor, humana, mente do homem, mente pecadora, mente que vem do pecado original, mas que possamos estar cheios do teu Espírito, fugir de toda aprovação, fugir de toda tentação e tentar viver cada dia mais buscando santidade e santificação para a honra e glória do teu nome. Nos enche, Espírito, do teu poder, para que possamos fugir dos pecados e estar sempre e cada vez mais íntimo de ti e mais próximo de ti. Nos ensina, Senhor, a perdoar também as pessoas que nos ofendem, as pessoas que nos perseguem, as pessoas que de alguma maneira têm feito ou se levantado contra nós. Que possamos ter um coração como o seu, Pai, um coração perdoador, um coração transformador. Que possamos compreender que se essa pessoa está fazendo isso, foi o máximo que ela aprendeu. Tem tudo a ver com a vida dela, então que a gente possa perdoá-la e não mais carregá-la. E obedecer a tua palavra, que diz que se não perdoarmos, o Senhor também não nos perdoará. Tem misericórdia das nossas vidas e que nós tenhamos um coração igual ao teu, para a honra e para a glória do teu santo nome. Guarda, Senhor, as nossas casas
os nossos familiares e as nossas vidas de todo mal, de toda seta inflamada que venha do inimigo, de todo rugido, que possamos estar totalmente cheios da tua presença, rendidos em ti, ao ponto de o inimigo não achar brechas em nossa vida para nos atacar. Que sejamos revestidos da sua armadura, que possamos ter todo o poder, toda a autoridade para vencer todo o principado e toda a potestade. Que possamos estar cheios do teu Espírito para que tenhamos poder e autoridade para levar o evangelho do reino aonde o Senhor nos colocar, para a honra e para a glória do teu santo nome. Te peço pela nossa nação, que o Senhor venha estar despertando a liderança do Brasil, Senhor. Que cada vez mais essa geração venha ter fome e sede da tua palavra. Que eles venham estar cada vez mais orando e meditando e buscando ao Senhor. Que a igreja brasileira tenha cada vez mais sede da tua palavra, desejo de orar, desejo de buscá-los. Que as pessoas tenham desejo de mergulhar na tua presença e estarem cansados de molharem apenas os pés, mas que eles avancem cada vez mais fundo na tua presença, para que recebam cada vez mais poder e autoridade vindas do Senhor, para que assim, aquilo que o Senhor prometeu para esta nação, Senhor, o Senhor que é um Deus de verdade, um Deus que cumpre tudo o que promete no seu tempo, que essas promessas de avivamento e transformação no Brasil aconteçam. E que o teu povo seja quebrantado e seja cheio de autoridade e poder para levar o evangelho do reino a todas as nações. Amadurece os teus filhos, Senhor. Amadurece as tuas igrejas. Que essa disputa por doutrinas e placas caiam por terra e que sejamos todos filho do Deus único, filho do Senhor dos senhores, filhos do Rei dos reis, filhos do Deus criador de todas as coisas. Que possamos ser governadores desta terra, assim como o Senhor nos colocou, que através de Cristo Jesus temos restaurados, que possamos ser verdadeiramente sacerdotes reais, com todo o poder e autoridade vinda do Senhor, para proclamar o evangelho do reino a todas as nações. Que o derramar de Joel 2, que o derramar do teu Espírito, que vem depois das nossas orações e súplicas, do nosso arrependimento e dos nossos jejuns. Que esse derramar do teu Espírito, onde veremos crianças profetizando, venha acontecer na nossa nação. E que a tua igreja transforme o mundo para a honra e para a glória do teu santo nome. Para que o Senhor seja louvado e exaltado através deste movimento. Traga paz para Jerusalém, Senhor. Que todo o Oriente Médio possa reconhecer Yeshua como o Messias. Que eles possam ver Yeshua como seu irmão, aquele que veio para restaurá-los, e aquele que vai vir para tomar posse do seu trono, para tomar posse do seu reino. E não virá como um cordeiro, e sim virá como um leão que ruge e vai para cima dos seus inimigos. Louvado e exaltado seja o Senhor. Esteja nos preparando, nos capacitando, nos guardando, nos protegendo, nos enchendo de autoridade e poder para esses dias. Não nos deixe, Senhor, de fora de tudo que o Senhor tem preparado para o nosso tempo.
que estejamos despertos, atentos, gritando para os nossos irmãos: despertem, pois o noivo está vindo. Que sejamos sempre despertos e atentos aos sinais, e prontos para o seu retorno, prontos para te encontrar verdadeiramente, buscando salvação e santificação. Te clamo, Senhor, que no meio de toda esta batalha, no meio de toda essa luta, o inimigo tem investido fortemente contra as crianças. Tem misericórdia das crianças, a começar por aquelas que ainda estão no ventre da sua mãe. Um local que deveria ser seguro, um local de proteção e crescimento. Hoje tem sido um local de morte. Misericórdia, Senhor. Misericórdia dessa geração que não tem mais amor à vida, que não entende que o feto já é uma vida e que acha que a solução é tirá-la. Mas como vemos testemunho de mães que, ao tirar o filho, como elas sofrem com isso o resto da vida. Tem misericórdia, Senhor. Age com todo o poder e com toda a autoridade no governo para que essas leis não passem, para que possamos proteger ainda as nossas crianças, para que possamos lutar pelas crianças, para que essas crianças, até nas escolas, Senhor, elas sejam revestidas com o teu poder, que elas sejam cheias do teu espírito e que todo o engano que vem da boca do homem caia por terra, seja confrontado e vencido pelo poder do teu espírito. Capacita, Senhor, os pais para que derrame autoridade e poder e conhecimento sobre a vida dos filhos, para que os filhos tenham cada vez mais desejo e vontade, desde pequenos, de ler e estudar a tua palavra, para que a palavra de Provérbios se cumpre, que uma vez ensinado, eles jamais se desviarão, Senhor. Age com poder, Deus. Age com o seu sobrenatural. Proteja, Senhor, as pessoas que estão lutando por essas crianças. Que o Senhor derrame sobre elas ousadia, poder, autoridade. Tem misericórdia, Senhor, daquelas crianças lá no Marajó, Deus, onde a sua vida é entregue por moedas, por trocados, onde a sua inocência é entregue, Senhor, por um prato de comida. Levante, Deus, a tua igreja, levante o teu povo, para verdadeiramente orar pelas nossas crianças, Pai. Que a sua inocência, Deus, venha tocar o coração da tua igreja e que a tua igreja se levante, nem que seja, não seja para ir lá e fazer alguma coisa, mas a gente sabe que há poder na oração do teu povo. Que o teu povo verdadeiramente se levante com autoridade e poder, para que toda essa maldade, para que essa obra, Senhor, maligna, para que esse principado saia daquele lugar em nome de Jesus. E essas crianças sejam restauradas, sejam purificadas pelo poder do teu Espírito. E que o testemunho delas, Pai, transforme muitas vidas, muitas nações. Que elas sejam purificadas, restauradas, curadas, transformadas pelo teu Espírito, cheias do teu Espírito, cheias da tua autoridade, Pai. Age, Deus, naquele lugar. E em muitos outros, Deus, que não conhecemos, que estão secretos, que estão escondidos. Proteja, Senhor, as crianças que muitas vezes são levadas para rituais, Deus. Tem misericórdia, Senhor. E que neste tempo, a tua igreja, o teu povo,
possa verdadeiramente se levantar com toda a autoridade e com todo o poder, para bater de frente, Senhor, contra este principado, contra esta casta, Senhor. Que as pessoas possam estar cheias do Teu Espírito para vencer e lutar aquele que vem para nos matar e nos destruir. Que possamos ser cheios de Tua autoridade e que possamos falar e lutar sem medo, Pai, porque a nossa vida pertence a Ti. Esta vida carnal aqui nesta terra, ela é pequena e passageira, e ela pertence a Ti. Como diz Samuel, eis-me aqui, Senhor. Fale com o Teu servo, faça a Tua vontade, faça o Teu querer sobre nossas vidas. Derrama sobre nós autoridade e poder, para a honra e para a glória do Teu santo nome. Proteja, Senhor, as nossas famílias, que possamos buscar a base e o alicerce do nosso lar, que é Cristo Jesus, para que possamos estar revestidos do Senhor, para a honra e para a glória do Teu santo nome, para o louvor do Teu nome, porque Teu é o poder e a glória para todos sempre. Amém. Bom dia, Dele. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Meus amigos. Amém. Vamos lá? Então, a gente está lendo a segunda carta de Pedro. A gente viu ontem que provavelmente ela é destinada ao mesmo público, às mesmas pessoas. Alguns dizem que a carta de Pedro ela é destinada mais para gentios do que para judeus. E a gente sabe que o ministério de Pedro ele tem uma guinada no meio do livro de Atos ali. Ele começou, então, a pregar para os romanos, né? Pregar ali para os gentios. E aí, no primeiro capítulo de Pedro, então, a gente vê Pedro nos exortando, nos mostrando que precisamos ter a autoridade, que somos, que temos o poder divino, a natureza divina em nós, por causa de Cristo Jesus, e que Ele nos dá a sua própria glória e virtude. E a gente também viu que precisamos nos empenhar para acrescentar a nossa fé. Então, virtude, na virtude o conhecimento, no conhecimento o domínio próprio a perseverança, e na perseverança a piedade, e a piedade, na piedade a fraternidade, na fraternidade o amor. Então a gente vê Pedro falando assim de uma outra maneira, algo que parece muito com o fruto do Espírito. Então precisamos nos empenhar em buscar isso, para que o nosso chamado, para que o nosso propósito nessa terra se consolide no Senhor. E a gente possa estar cada vez mais próximo, mais perto do Senhor, e assim jamais tropeçaremos. E ele deixa bem claro que a nossa recompensa de tudo isso, de agir conforme a vontade do querer, de agir no propósito do Senhor e fazer a vontade do Senhor, é ricamente provida no reino de Jesus. E aí ele continua nos ensinando para termos uma vida com Cristo e estarmos então cheios da sua presença, um coração voltado para Ele, totalmente entregue ao Senhor, que veio e se entregou por nós. Então a gente vai começar o capítulo 2, então, da segunda carta de Pedro. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1. Aqui ele tem por título que sobre os falsos mestres e a sua destruição. Versículo 1. No passado, surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês mestres. Então,
Pedro já está deixando bem claro que no passado já existia falsos profetas e que agora também vai haver falsos mestres. E aí a gente tem tudo se repetindo, né? Então a gente tem falsos profetas, falsos mestres e falsos Cristo. Esse espírito já está na terra desde que Adão e Eva pecaram no jardim. Então essa ideia de engano, ela é como se ela só fosse se aprimorando, para que até aqueles que servem ao Senhor fossem enganados. Continuando, estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Então, olha como Pedro começa, já no primeiro versículo ele deixa bem claro que haverá falsos profetas, que surgirão entre vocês falsos mestres, e eles introduzirão então secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, e trazendo para quem? Para eles mesmos, repentina destruição. A gente tem vivido esse período, e esse período vai cada vez ficar mais forte e mais intenso. Por isso, precisamos estar cada vez mais revestidos e conhecidos da palavra do Senhor. Precisamos pegar esse tipo de palavra aqui e falar, cara, então já que vai haver enganadores, eu preciso entender o que é o correto. Para que as heresias não me destruam, eu preciso saber o que é a verdade. Quando você começa a estudar a história da igreja, existem muitas revoluções. E são, se eu não me engano, 6 períodos da história da igreja. E em todos os períodos há uma revolução, e em todos os períodos os mestres da igreja estão lutando contra heresias. Sempre tem aqueles que se levantam a favor da palavra, que buscam a palavra, e sempre tem aqueles que criam heresias para favor de si próprio, para a sua própria ganância, para o seu próprio bem, para o seu próprio crescimento, para o seu próprio poder. Então, muitas vezes, o que está disfarçado é para a sua própria glória. E a igreja em si, por não estudar, por não buscar a palavra, por, como eu disse, em Ezequiel está escrito, por viver rasamente, por ser totalmente superficial, eles são enganados e levados, né, como diz Paulo, por ventos de doutrinas e doutrinas enganosas, heresias que enganam aqueles que estão superficialmente achando que são salvos. E a apostasia do nosso tempo é isso. A apostasia, ela não vem de pessoas que não conhecem a Cristo. Ela vem através de pessoas que conhecem, mas não se aprofundaram, não tiveram intimidade, não conheceram Jesus verdadeiramente, não reconhece a sua voz. E aí, como um rebanho que não conhece o seu Criador, são enganados e levados por qualquer vento de doutrina, principalmente aqueles ventos que agradam ao coração, né? Bom dia, dona Neuza. Tá fechado o seu áudio, dona Neuza. Boa tarde. Bom dia. Bom dia, dona Neuza. Bom dia. Eu coloquei o despertador e daí eu falei assim, vou ficar mais um pouquinho. Esse mais um pouquinho é complicado. Sempre, nunca dá certo. Foi isso que aconteceu. Dona Neuza, a gente já está no versículo 2 do capítulo 2, tá? Tá bom. Obrigada.
Vamos lá, versículo 2. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos destes homens, e por causa deles serão difamados o caminho da verdade. Olha só, por causa de falsos mestres e falsos profetas, a verdade será difamada. Então, essas doutrinas enganosas, cara, olha isso, velho, faz com que a verdade seja distorcida. Faz com que a verdade seja odiada. Então, por que hoje as pessoas dentro da igreja não gostam de ser exortadas, não gostam de ser corrigidas? São pessoas melindrosas, são pessoas que, ai, mas Jesus é amor. Sim, mas é justiça também. O amor dele nos restaura, nos cura, nos traz para o seu reino. Mas é a sua justiça que nos purifica e nos santifica. E aí essa distorção da palavra, essa heresia inserida dentro da igreja faz o quê? O que a gente tem hoje? A gente tem pessoas que criticam os evangélicos ou até o próprio cristão, porque são radicais. Porque aqueles que seguem a verdade. E a verdade, ela precisa ser falada. A verdade precisa ser verdade em nossas vidas. E aí a gente tem as igrejas hoje consideradas liberais, onde posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então eu posso fazer o que eu quiser, porque ele me aceita como eu estou e como eu sou. E aí assim você vai pegando partes da Bíblia e vai distorcendo a verdade. Como eu engano a compreensão desse versículo, né? Nossa, porque quando Paulo escreveu, ele estava preso, né? E estar preso não é uma condição feliz. Aí ele disse: posso todas as coisas. O que são todas as coisas que ele quis se referir? Sofrimentos. Eu acredito que ali ele estava falando mais sobre o sofrimento do que alegria e oba-oba, né? Então, falou: posso todas as coisas, né? Porque ele está comigo, porque ele está comigo, eu sou forte, então eu posso todas as coisas. As pessoas pegam esse versículo e começam a usar como a teoria da prosperidade. Incrível. É porque, na verdade, quando a gente começa a estudar e aprender, a gente percebe que não pode pegar um versículo isolado e transformar ele em doutrina. A gente não pode pegar isso que a gente acabou de falar, posso todas as coisas naquele que me fortalece, então eu posso fazer tudo. Não, continua lendo. Aí ele vai falar, posso ter infartura, como posso não ter nada. Posso estar livre, como posso... Ele continua. Ele mostra que, independente do que está acontecendo com ele, o Senhor é comigo. Então, estar com o Senhor não significa que vai me dar prosperidade e felicidade o tempo todo. Vai ter luta, vai ter dor, vai ter tribulação, vai ter perseguição, vai também ter momentos de alegria, de paz e de soberania. Mas não pode pegar um versículo separado e transformar em doutrina. Assim como eu falei, o amor de Deus, ele é soberano. Então, ele, como que é que eu tinha falado? Ele não faz, igual a gente leu, não faz acepção de pessoas. Sim, não faz, ele vai julgar a todos. É igual aquele negócio, Deus não tem filho predileto. Tem um livro com esse título. Deus não tem filho predileto, e sim tem filhos com intimidade. Entende o peso disso? Deus não tem filhos prediletos. Ele ama a todos, mas ele dá mais para aqueles que estão mais perto, para aqueles que o buscam. Então são filhos que têm mais intimidade com o Pai,
são esses que são usados, que são transformados, que são abençoados, que as portas se abrem, que as coisas sobrenaturais acontecem. Então Deus não tem filho predileto. Ele não tem só aqueles filhos, não, vou escolher esse daqui porque esse aqui. Não. Desde que você se coloque na posição de servo, de se entregar ao Senhor, de autoridade e poder, Deus vai agir através da sua vida. Continuando, versículo 3. Em sua cobiça, tais mestres os explorarão com histórias que inventaram há muito tempo. A sua condenação paira sobre eles, e a sua destruição não tarda. Então, olha que interessante. Então, a cobiça deles, esse desejo, esses tais mestres, eles exploram as pessoas com histórias inventadas, histórias que eles inventaram. Então, isso não é novo, isso vem desde sempre. Eu não sei se ele vai falar aqui, mas a gente tem um exemplo de Balaão. Balaão era esse tipo de falso mestre, esse tipo de falso profeta. Mas Pedro já deixa bem claro, não devemos lutar. Não cabe a nós ir lá naquela igreja e ficar confrontando aquele pastor. Hoje você não precisa mais ir na igreja, né? Hoje você fica confrontando pela internet, pelas redes sociais. Você começa a criticar fulano e fulano. E olha a heresia que fulano falou. Olha aí, cara. Ele já está condenado pelo Senhor. A condenação dele paira sobre ele. Ele mesmo traz condenação sobre ele. Não cabe a nós ficar julgando e condenando. Quem faz isso é o Senhor. O que cabe a nós? O que eu vejo hoje que a igreja precisa fazer? Em vez de ficar lutando e batendo contra esse povo, vai pregar o evangelho do reino. Vai fazer com que você apareça para essas pessoas que seguem esse tipo de pessoa e que você fale a verdade com toda a autoridade e todo o poder vindo do Espírito Santo. Só assim haverá transformação. Só assim haverá restauração. Só assim essas pessoas vão conhecer verdadeiramente o evangelho do reino. Mas o que as pessoas fazem hoje? Em vez de elas buscarem verdadeiramente ao Senhor, a gente vê líderes, né, pastores, liderança, até padres também, que em vez de levar o evangelho, está julgando o próximo, está criticando a fala de alguém, está se posicionando contra aquelas pessoas. E isso, cara, Deus é tão bom, que ele desmascara essas pessoas por elas mesmas. Elas mesmas começam a cometer falhas e erros. Tem um líder aí que é o revelador de RG, lá do Rio de Janeiro. Quando ele é confrontado pela palavra, você percebe que o cara não tem conteúdo, o cara não conhece a palavra. E aí, quando você é um cristão que está buscando o Senhor, buscando o reino, e começa a ver essas coisas, falou, tem algo errado. Tem algo errado. E aí você para de ver essas coisas e vai buscar o Senhor. Vai buscar a palavra. Nós temos que ser, como disse lá em Atos, temos que ser como os bereanos. Ao ouvir qualquer mensagem dada, precisamos pegar a Bíblia e ver se aquilo que ele está falando é verdade. E não sermos como folhas ao vento, que qualquer vento que bate, você está indo. Qualquer coisa que fala, você está indo. Continuando, versículo 4. Pois Deus, olha só, pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Ele não poupou o mundo antigo, quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas. Então, Pedro está começando a deixar claro que o Senhor não livrou ninguém.
O Senhor não livrou os próprios anjos. Aqui a gente vai entrar naquela discussão, né? Que esses anjos que Pedro está falando pode ser os 4 que estão presos no Eufrates, que vão ser soltos no fim dos tempos. Ele também pode estar falando dos anjos que caíram com Satanás, mas esses eles vão ser presos e vão ser julgados no fim dos tempos. E é bem legal que ele está deixando bem claro aqui que Noé era pregador da justiça. Então, durante esses 100 anos, onde ele construiu a arca, ele pregava sobre o Deus vivo. Ele pregava sobre o Deus criador de todas as coisas. E essa pregação chegou, com certeza, na sua esposa, nos seus filhos e nas suas noras. E o povo que ouviu estavam contentes, vivendo uma vida natural, dando-se de casamento, comendo e bebendo e fazendo as coisas que indiferentes a Deus. Totalmente como a gente vê nos dias de hoje. As pessoas estão indiferentes ao Senhor. E isso vai cada vez mais piorar. Versículo 6. Também condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinzas, tornando-as exemplo do que acontece aos ímpios. Mas livrou Ló, homem justo, que se afligia com o procedimento libertino dos que não tinham princípios morais, pois vivendo entre eles, todos os dias aquele justo se atormentava em sua alma justa por causa das maldades que via e ouvia. Esse versículo aqui na minha Bíblia está entre parênteses, então a gente sabe que isso pode ter sido acrescentado nos originais. Versículo 9. Vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e manter em castigo os ímpios para o dia do juízo, especialmente os que seguem os desejos impuros da carne e desprezam a autoridade. Então, Pedro finaliza falando que o Senhor sabe distinguir entre os justos e os injustos. O Senhor sabe livrar o justo da sua ira. E olha que interessante. Os que foram tomados foi os ímpios são castigados, tomados para serem julgados no juízo final. Então muitas vezes a gente fica assim, mas quem falou do Senhor para aquele povo que sofreu no dilúvio? Eles morreram sem... Não, eles conheciam. É igual a gente vive uma inocência de que as pessoas não conhecem a Deus. Hoje, de verdade, é impossível ninguém conhecer a Deus. Mas tem aquelas tribos, aquelas ilhas, eles conhecem um Deus da natureza. Cara, a mensagem de Deus, ela vai para tudo quanto é lugar. E se for impossível do homem chegar lá, ele não fala, o Espírito Santo se manifesta e eles conhecem a Deus. A gente leu agora, não vou lembrar onde, mas fala que no fim todos conhecem a Deus. Não tem como você chegar no dia do juízo final e falar, eu nunca ouvi falar do Senhor. É mentira. Porque o Senhor se apresenta a todos, de maneira sobrenatural ou de maneira natural. Mas ele se apresenta a todos. Continuando. Metade do 10 ali. E insolentes e arrogantes, tais homens não têm medo de difamar os seres celestiais. Contudo, nem os anjos, embora sendo maiores em força e poder, fazem acusações injuriosas
contra aqueles seres na presença do Senhor. Então, nem os anjos, que ele deixa bem claro aqui que eles têm mais força e poder, não fazem acusações injuriosas contra os seres na presença do Senhor. Mas a gente tem um acusador, né? Que está sempre nos acusando diante do Senhor. Versículo 12. Mas eles difamam o que desconhece e são como criaturas irracionais, guiadas pelo instinto, nascidos para serem capturadas e destruídas, serão corrompidas pela sua própria corrupção. Eles receberão retribuição pela injustiça que causaram. Consideraram prazer entregar-se à devassidão em plena luz do dia. Então, cara, Pedro está sendo bem claro aqui. O quanto a maldade no coração do ser humano, e mesmo ouvindo, eles resolveram se entregar. E se entregar e serem irracionais, guiados pelo desejo da carne. Considerando, então, se entregar ao prazer. Versículo 14. Tendo os olhos cheios de adultério, nunca param de pecar, iludem os instáveis e têm o coração exercitado na ganância. Malditos, eles abandonaram o caminho reto e se desviaram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o salário da injustiça, mas em sua transgressão foi repreendido por uma jumenta, um animal mudo que falou com voz humana e repreendeu a insensatez do profeta. Cara, isso aqui é muito louco, porque nesse finalzinho ele deixa claro que eles abandonaram o caminho reto. Então ele não está falando simplesmente de pessoas que nasceram do pecado e nunca conheceram a palavra, que nunca conheceram a verdade. Ele está falando de pessoas que conhecem a verdade, mas a distorce para proveito próprio. Como Balaão, que conhecia o Deus vivo, que falou com o anjo e mesmo assim continuou fazendo as coisas por dinheiro. Continuou sendo um falso profeta, né? Ele profetizava por dinheiro. Você quer reconhecer um falso profeta hoje? É aquele profeta que troca as profecias por dinheiro, poder e sexo. Começa pelo dinheiro. Aí isso lhe traz poder. E quando você vê, a imoralidade também já tomou conta do seu coração. E ele está fazendo coisas erradas. Então precisamos entender que muitas vezes tudo que Pedro está falando aqui, ele não está falando com uma pessoa ímpia, uma pessoa que nunca ouviu falar do evangelho, mas sim pessoas que já um dia seguiram o caminho reto, porque elas abandonaram ao Senhor e aproveitaram da ganância e da ignorância do povo para os enganar. E, cara, o preço deles será alto a ser pago. Em Tiago fala que não deseje ser mestre, porque o mestre será cobrado em dobro, e ele será cobrado pelo que ele ensinou. Continuando, versículo 17. Esses homens são fontes sem águas e névoa impelidas pela tempestade. A escuridão das trevas lhe está reservada. O que eu acho interessante nisso é o que eu acabei de falar, não devemos lutar contra. Não devemos achar que somos os justiceiros do Senhor.
Não, esses caras estão pregando heresia, nós temos que bater de... Não, o que é deles já está reservado. A própria palavra está dizendo, a escuridão das trevas lhe está reservado. Deles será cobrado. Mas quem vai cobrar isso, Éder? O próprio Senhor. O que cabe a nós é continuar pregando a verdade, continuar pregando o evangelho do reino, continuar orando para que as pessoas que estão sendo enganadas, os teus olhos se abram e elas comecem a buscar verdadeiramente ao Senhor. A gente tem exemplos de igrejas que as pessoas vão lá em busca de algo, elas continuam se entregando àquilo e quando seus olhos são abertos, elas são despertas para o verdadeiro evangelho, elas saem daquela instituição e vão para outra. Isso é amadurecimento. Então aquela instituição serviu para alguma coisa. Mas quando a pessoa ela amadurece e percebe que aquilo ali é sinagoga de Satanás, que ali só aparece ter o Senhor, mas no final da história é engano, e ela desperta, ela fala, opa, eu verdadeiramente conhecia o Senhor, mas esse Senhor que eles estão trazendo aqui não vai me levar para o reino. Eu vou buscar Deus verdadeiramente. E aí é quando as pessoas saem dessa instituição e vão para outra. E eu não coloquei nome porque não é só uma, são várias denominações, são várias placas de igrejas que agem desta forma, que a sua liderança trabalha para benefício próprio, mas a eles está reservado as trevas. E o Senhor é tão misericordioso porque ele transforma a vida dessas pessoas nesse lugar. E no tempo certo, ele desperta essas pessoas para que eles saiam dali e vão buscar uma instituição séria que prega o evangelho do reino. 18. Pois eles, com palavras de vaidosa arrogância e provocação, os desejos e provocando os desejos libertinos da carne, seduzem os que estão quase conseguindo fugir daqueles que vivem em erro. Então, ó, é o que eu acabei de falar. A pessoa muitas vezes vai lá para ser transformada e no final ela acaba sendo seduzida por essa liderança que conduz essa pessoa ao erro. Esse é o engodo, lembra do engodo? É uma isca, né? E aí, quando você tem essas instituições hoje inclusivas, né, que é chamado, onde você pode ser quem você quiser. Se você entrar na igreja e quiser ser uma árvore, você pode ser uma árvore. Então, isso é o engano. E este engano, ele serve para massagear o seu ego, massagear o seu eu. Não, você pode fazer o que você quiser. Você pode ter relações antes do casamento, não tem problema. Deus vai aceitar você, Deus vai perdoar você. Você pode continuar sendo injusto, Deus aceita você. E aí, esse engodo, este engano vai entrando no coração dessas pessoas. E a maioria vai ficar. Lembra-se que a apostasia não tem a ver com pessoas que não servem ao Senhor. A apostasia tem a ver com uma igreja que serve ao Senhor. Ou que um dia serviu. E que hoje elas estão vivendo, tem a cara de igreja, atitude de igreja, mas, como eu já disse, Jesus está na porta batendo. Deixa eu entrar. Se vocês deixarem eu entrar, eu vou ceiar e estar com vocês. Mas eles não abrem a porta. É a igreja do engano. É a apostasia, que vai cada vez mais aumentar. É por isso que eu digo, não adianta ficar batendo de frente. Continue pregando o evangelho, continue estudando o evangelho, continue estudando a palavra, continue orando, continue jejuando, continue buscando o Senhor, para que você não caia nesse engano.
Para que você tenha aquele versículo de Mateus 24:4, cuidado para que vocês não sejam enganados, porque nos últimos tempos haverá falsos profetas e falso Cristo. Isso esteja no seu coração e você esteja atento. E não seja enganado por essas vozes doces, esse palavreado doce, aonde as pessoas são levadas e conduzidas ao engano, e aonde há apostasia que acontece dentro da igreja, não é fora. Vai cada vez mais crescer. Ao ponto das pessoas acharem normal mudar a escritura. Tirar palavras que causam... como que eu vou falar? São palavras fortes, né? Que exortam, palavras de repreensão. Isso podia tirar da Bíblia, afinal de contas, Deus é amor. 19. Prometendo-lhes liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que domina. Se tendo escapado das contaminações do mundo por meio do conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, encontram-se novamente nelas enredados. Beleza. E por elas dominados. Então, em pior estado do que no princípio. Então ele está falando que as pessoas que no momento conheceram ao Senhor, nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo, elas se encontram novamente enredadas no passado e é por elas dominado e estão em pior estado do que no princípio. Já ouviram falar? Jesus fala que quando um demônio sai daquela pessoa, a casa é limpa e fica vazia. Se o Senhor não entra e habita ali, outros 7 virão e habitarão. Então aquilo que já era ruim ficará pior. Então, tipo assim, não é só buscar o Senhor, é trazer o Senhor para dentro de si. Então ele está falando aqui de novo de pessoas que um dia conheceram ao Senhor, mas que o abandonaram, que não se aprofundaram nas águas, não entraram verdadeiramente na presença do Senhor. E elas começam a ser de novo seduzidas pelo pecado, seduzidas pelos erros do pecado. Lembra-se que quando você se converte e aceita o Jesus como seu Senhor, no momento você não é transformado e tirado daquele meio, agora você é santo. Não, a sua vida continua. E agora, você que já era de Satanás e agora se tornou de Jesus, uma plaquinha tem na sua cabeça, avisando, ó, tente ele para ele cair, tente ele para que ele caia. E aí o inimigo começa a lançar rede, começa a lançar setas, começa a lançar tentações para que o homem caia. E aí ele se torna de novo enredado pelas coisas que um dia ele tinha que ter abandonado. E ele fica pior do que ele já estava. Já percebeu que as pessoas, quando elas saem da igreja, elas ficam pior do que como elas vieram? E elas ficam totalmente revoltadas com a instituição. Então, muitas vezes, também a liderança que está dentro da instituição precisa tomar cuidado em como agir com essas pessoas, para que não as jogue na mão de Satanás. 21. Teria sido melhor, olha só, que não tivessem conhecido o caminho da justiça, do que depois de terem conhecido, voltaram as costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido. Confirma-se neles que é verdadeiro o provérbio: o cão volta ao seu vômito. E ainda,
a porca lavada volta a revolver na lama. A revolver-se na lama. Cara, é triste. Mas é uma realidade que Pedro está deixando claro aqui. Que se ao aceitarmos Jesus, se ao aceitarmos o evangelho do reino, não o buscarmos, não nos aprofundarmos na sua palavra, na sua justiça, na sua graça, no seu amor, na sua intimidade, e a gente voltar a cometer os pecados, voltar ao erro, é pior do que se não tivéssemos conhecido. Porque aí você já não vai mais ser julgado pela sua ignorância. Você não vai ter, mas eu não ouvia, eu não tinha conhecido, eu não sabia. Não, você sabia. Você conhecia. E você escolheu seguir o caminho. É igual a gente fala assim, e aí, cara, olha que pesado isso. E aí é o que é, por que os anjos que caíram com o anjo de luz, com Satanás, por que eles não têm perdão? Porque eles, conhecendo ao Senhor plenamente, escolheram negá-lo. Escolheram traí-lo. Então, para eles, já não há mais perdão. E quando a gente traz isso para esse contexto também, acaba ficando pesado. Então, ele está falando de pessoas que um dia conheceram a Cristo, mas voltaram para os seus caminhos. Voltaram a comer o vômito. Voltou a se jogar na lama. Voltou a cair nos pecados, na imoralidade, na perversidade. E conhecendo ao Senhor. A gente leu lá, se eu não me engano, em Hebreus, que fala que para essas pessoas não tem o que fazer. Nós não conseguimos, através de nossas palavras, trazê-las de volta. O que cabe a nós é orar. Não adianta confrontá-las. Não adianta querer pregar o evangelho para elas. Elas já conhecem e elas escolheram estar na lama. Elas foram tiradas da lama, elas foram lavadas, mas escolheram que a lama é melhor. É igual a história da mosca que cai na merda, ou do passarinho que cai na merda da vaca. É quentinho, mas ainda é bosta. Então, tipo assim, é um engano. E aí você pega pessoas que um dia conheceram a palavra, que um dia se dedicaram à palavra, mas que escolheram voltar. Escolheram voltar para a lama. Escolheram comer do próprio vômito. Porque elas jogaram para fora o pecado e agora, não, traz de volta, quero de volta. E aí, cara, o que é perigoso? Essas pessoas começam a blasfemar. Elas começam a trazer para um contexto, para o seu próprio agrado, para o seu próprio engano, começam a distorcer a palavra, que é o que a gente está falando aqui. Começa a ensinar coisas erradas. Eu fiquei chocado quando eu ouvi de uma pessoa que hoje está totalmente desviada chamar Jesus de beberrão. Fala, não, Jesus era um beberrão, gostava de balada, de festa, curtia a vida adoidado. Para que isso? Para justificar a sua vida. Para justificar os seus erros e as suas falhas. Pessoas que eu vi buscando, pessoas que cresceram conhecendo a palavra e que hoje você não ouve mais a palavra na sua boca. E estão enganando e sendo enganadas. Porque ainda com os seus filhos oram, com os seus filhos buscam, leem alguma coisa, mas o seu testemunho é totalmente o contrário do que querem ensinar. E isso é engano. Você está ensinando a hipergraça, né? Que Jesus é só amor. E é o tipo de pessoa que hoje, por exemplo, a pessoa não consegue nem estar no meio dos familiares. Você percebe quando a pessoa está vendida a isso, que ela é capaz de levar o seu próprio cooler
para ter a sua própria bebida ali, que a gente sabe que não é suco nem água, porque não consegue ficar 2 horas no meio de pessoas sem estar tomando a sua bebida preferida. Então a gente tem o que? É o tipo de pessoa que conheceu um dia a verdade, que caiu num engano e que está levando este engano para dentro da sua casa, para dentro da sua família, para dentro dos seus filhos, e como liderança está levando este engano para dentro da igreja e corrompendo outras pessoas. A gente estava discutindo sobre o livro de Tiago e estava falando sobre falsos líderes, né? Como a gente está vendo aqui também. E aí eu questionei isso, quarta-feira eu questionei o pastor, eu falei assim, o que eu vejo hoje, Deus tem incomodado no meu coração, existe dentro das comunidades cristãs uma idolatria pelo título. Ah, ele é o apóstolo fulano. Então, como se tudo que o cara falasse vira lei. Ah, ele é o reverendo fulano. Ele é o bispo fulano. Então, tudo que ele fala é autoridade do Espírito, e às vezes não é. Nós precisamos conhecer as pessoas pelo fruto. Entende? Então, vou dar um exemplo assim, que todo mundo conhece. Olha a diferença do João Paulo, do Papa, e do Francisco agora. Olha, não vamos colocar nada de religiosidade, mas vamos colocar a integridade. Olha como era João Paulo. João Paulo era amado até pelos evangélicos. Olha o Francisco hoje, ele é odiado até pelos católicos. Então tem a ver com integridade. Tem a ver com a pessoa. Eu acredito que ele está ali para fazer o que é para ser feito neste tempo. Assim como muitos outros líderes, assim como muitos outros bispos, pastores, padres, reverendos, apóstolos, semideus, semicristo, o que vocês quiserem chamar. Como que você reconhece que uma pessoa verdadeiramente segue ao Senhor? Lendo a palavra, ela vai falar assim, pelos frutos. Você reconhece a liderança de uma pessoa se ela está firmada na palavra do Senhor pelos frutos. É através dos frutos. Se você não vê os frutos, se você ver... em João fala, né? Não tem como uma árvore má dar frutos bons. E não tem como uma árvore boa dar frutos ruins. Então, reconheceremos as pessoas pelos frutos. Então, quando chega alguém com o título na sua presença, você tem que fazer como os bereanos. Você pode ouvir, tentar buscar a verdade na palavra, peneirar o que é bom e absorver o que é bom, o que é ruim você joga fora, e depois você vai ver o fruto dessa pessoa. Quais são os frutos dessa pessoa? Não estou falando para você ficar julgando ela, porque muitas vezes as pessoas também estão começando e elas não têm tantos frutos. Mas não seja como tolo levado por vento de doutrinas. É o que Pedro está falando. Não seja tolo, reconheça essas pessoas. Elas são dessa forma. Elas estão ensinando o engano. É elas que vai conduzir a igreja para a apostasia. E são pessoas que um dia conheceram o caminho reto do Senhor. E que por algum motivo resolveram distorcer isso. Pode ser por próprio engano de Satanás, ou pode ser pelo próprio homem, que é egoísta, que cobiça, que é incrédulo, que é pecador. Quando você estudar sobre o homem, cara, nós somos o pior ser que existe. Isso é de nascença, nascemos assim. Nós temos que glorificar e agradecer a Jesus, porque só através dele somos salvos. Só através dele somos transformados. E mesmo assim, se a gente todo dia não se posicionar para buscá-lo, a coisa mais simples é a gente se afastar. Porque a nossa carne luta contra isso.
A nossa carne luta todos os dias contra o Senhor. Lembra que fala somos inimigos? Nós somos inimigos de Deus. Mas Cristo, pela sua graça, pela sua misericórdia, nos torna de novo amigos de Deus. Mas como que essas pessoas voltam ao vômito? Elas param de buscar. Lembra que Pedro falou ontem no capítulo 1? A palavra empenham-se em buscar. Empenham-se, busque continuamente, todos os dias, sem parar, sem cessar. É só assim seremos cheios do Espírito Santo e seremos revestidos do Espírito Santo. O Éder, essas pessoas que conheceram a Cristo e hoje estão em outro caminho, não o caminho reto, a nós cabe apenas orar por elas, porque quem é capaz de fazer com que elas retornem é somente o Espírito Santo, tendo em vista que eles desprezaram o sacrifício na cruz. E Jesus não voltará novamente para a cruz, ele voltará uma segunda vez, mas aí vai ser com a sua espada e com todo o seu exército, para daí sim fazer a justiça. Então, é muito triste a gente ver, né, hoje, pessoas que conheceram a Cristo e que hoje estão afastadas de Cristo. Não estou nem falando afastada da igreja, da instituição. Está afastada de Cristo, afastada de Deus, né? E é resultado, muitas vezes, desse engano, dessa isca que é deixada pelo inimigo. Você começa com um simples, não vou tal dia, não vou ler, não vou acordar cedo para estudar, não vou isso. Quando você vê, você está totalmente afastado. E aí você jogou o sacrifício da cruz, aquilo porque Jesus morreu, que é pela nossa salvação, você jogou isso literalmente no lixo, né? Você esqueceu daquilo. E o final será triste, né? Sim. Infelizmente. E é bem isso mesmo. E cabe nós orar, interceder por essas pessoas. E não adianta confrontar, não adianta querer bater de frente, a não ser que o Espírito Santo te incomode muito e te dê essa possibilidade, e te dê essa brecha. E não adianta, sabe? Muitas vezes a gente quer, é até falta de imaturidade isso, a gente querer defender a Deus. Cara, Deus é indefensável. Ele é o próprio defensor dele mesmo. É porque, às vezes, primeiro, Deus não nos chamou para defendê-lo. Ele é Deus. Tanto é que ele passou o sofrimento na cruz, no caminho da via dolorosa, o que ele escutou, o que blasfemaram contra ele e tudo mais, e ele seguiu calado até a cruz. Então, ele não precisa de defesa. Muitas vezes, as pessoas estão mais preocupadas em fazer a defesa de Deus do que olhar para dentro de si, buscar em oração e estudar a palavra, sabe? Então, as pessoas querem ser a defensora do... Não, porque fizeram piada de Jesus, aí sai lá na internet falando que não sei o quê, que fulano deveria acontecer tal coisa com fulano, que deveria cair um raio na cabeça do ciclano, buscando fazer uma defesa de que Deus ele não se preocupa. Porque se ele se preocupasse, não teria mandado o seu filho para morrer na cruz e passar o que passou. Bom, e ele mesmo poderia mandar o raio. Então, quantas pessoas você vê que blasfema contra o Senhor e cai dura ali na hora? né? Então não cabe a nós, cabe a nós buscar o Senhor em oração,
buscar também estudar a palavra, estar empenhado, como diz aqui em 2 Pedro, como foi falado agora há pouco, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês. Empenhem-se. É isso que nós somos chamados. Empenhar e nos manter, né, nessa eleição. Provar que a nossa eleição foi realmente validada, né? Aquela coisa de fazer a nossa parte, né? Que nem está escrito lá em Josué, certo, Éder? Que fala, esforça-te, tenha bom ânimo, que eu te ajudarei. Então, não deixar tudo nas costas do Criador, né? A gente agir no que está ao nosso alcance. Esse é o nosso alcance que eu vejo, é sobre nutrir, né, essa vivência junto ao Criador, né? É buscando, é orando, verdadeiramente estar aqui estudando, porque senão a coisa vai esfriando e a gente acaba ficando anêmico, né? E quando você está anêmico, aí o adversário vem, então tem que tomar esse cuidado. Eu tenho aprendido bastante com isso, e eu que não quero ficar anêmico, não, quero ficar fortalecido aqui. É isso. É porque a gente esquece, né? A gente tem corpo e alma. Uhum. E espírito, nós somos tricotônicos. Então não adianta você querer alimentar só sua carne. Uhum. Perfeito. Vai lá, come bem no domingo e passa a semana inteira sem comer. É sobre isso. Volta a comer só no domingo. É isso. E é o que a gente faz com a nossa alma, com o nosso espírito. A gente vai na igreja, a gente se alimenta lá e o resto da semana faz eles passarem fome. Uhum. E aí, quando algo ruim acontece, quer ter poder e autoridade. Não vai ter. A sua alma e o seu espírito também precisa ser alimentado todos os dias. E aí, o que acontece? A igreja do nosso tempo, na verdade, a igreja do primeiro século, ela, para desvincular o judaísmo do cristianismo, pegou também até as coisas boas do judaísmo e tirou fora. Um exemplo, o judeu ortodoxo tem costume de orar 3 vezes por dia. O cristão malemar ora quando acorda. Isso foi se perdendo. E isso não é ruim, isso é bom. É você estar próximo do Senhor, se enchendo do Senhor o dia inteiro. E aí a igreja, para colocar esse disfarce, essa roupa romana sobre Cristo, foi tirando essas coisas e criando outros ritos, criando outras coisas. E isso foi cada vez mais afastando Jesus da sua cultura judaica. Quando a gente vê Daniel, cara, Daniel mesmo sabendo que ia ser jogado nas covas dos leões, ele continuou orando e buscando ao Senhor. É assim que precisamos ser. E tentar cada vez mais tirar essa roupa romana de Jesus e compreender tudo o que ele ensinou e quem ele é verdadeiramente. Porque por muito tempo, a igreja, já estou colocando, generalizando, ela foi encobrindo quem era verdadeiramente Jesus. E nesses últimos dias, que a gente está entrando nos últimos tempos, Jesus está voltando a ser revelado quem ele realmente é. Essa capa de Jesus de olho verde europeu, ninguém mais engole. Ninguém mais aceita. Porque não é assim. Fechou, gente? A gente então tenha cuidado para não voltar a comer do nosso vômito e que a gente possa andar no caminho reto e justo do Senhor e estar caminhando com Ele todos os dias. Vamos estar encerrando, eu vou deixar em aberto. Quem sentir vontade no coração de orar, fique à vontade. Eu posso orar. Oremos, então. Senhor Pai amado, obrigado, Pai, obrigado por esta oportunidade, ó Pai. Obrigado
principalmente, ó Pai, pelo que o Senhor tem feito em nossas vidas, de ter nos resgatado, ó Pai, de um poço de lama, ter firmado os nossos pés na rocha, ó Pai. E a cada dia o Senhor tem nos limpado, ó Pai. Graças nós te damos, ó Pai, e clamamos que não permita, ó Pai, que voltemos ao lamaçal, que voltemos ao poço de pecado, Senhor. Não permita, ó Pai, que o Senhor continue nos fortalecendo, continue nos dando bom ânimo, Pai, para seguir nos caminhos do Senhor, para seguir estudando a Tua palavra e obtendo assim, ó Pai, o entendimento que o Senhor quer para as nossas vidas. Cada um com o seu caminho a seguir, mas todos nós, ó Pai, num único caminho, que é de Cristo Jesus, aquele que veio ao mundo, ó Pai, e morreu pelos nossos pecados. Que ele continue sendo, ó Pai, a nossa luz, o nosso farol, aquele ponto, aquele alvo, ó Pai, que nós tanto desejamos seguir, ó Pai. Por isso somos gratos a Ti, porque o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem proporcionado, ó Pai, participar desses estudos, buscando sempre o Senhor. Somos gratos a Ti. Paizinho, queremos neste momento pedir por todas as famílias aqui representadas, que o Senhor esteja operando, ó Pai, nos nossos lares, completando a Tua boa e agradável obra, ó Pai, também no nosso lar. Aqueles que ainda não foram alcançados, que o Senhor esteja levantando pessoas e situações para que eles venham conhecer do Teu maravilhoso amor. Usa-nos como ferramenta. Se não for a nós, que o Senhor esteja levantando pessoas para tal, ó Pai. Porém, que nós também possamos, ó Pai, fazer a diferença na vida de pessoas. Que a Tua luz seja refletida em nós, em nossas ações. Que pessoas possam olhar a nós e reconhecer que algo diferente habita em nós. E que eles também desejam por isso, ó Pai. E esse diferente é Jesus Cristo. É a salvação que há em Cristo Jesus, ó Pai. Por isso, mais uma vez, somos gratos a Ti. Queremos, ó Pai, lembrar daqueles que estão passando por alguma dificuldade, alguma doença, alguma dificuldade financeira, que o Senhor, ó Pai, esteja visitando neste momento, ó Pai. Esteja dando todo o entendimento para este momento que ele está passando. Esteja também, ó Pai, entrando com a sua provisão na questão financeira ou na questão da saúde, em relação a medicamentos e médicos. Muitas vezes aquela pessoa que já está desenganada, mas o Senhor é o médico dos médicos e o Senhor é capaz de tudo, pois o Senhor é Deus. Esteja visitando essas pessoas e, se for da Tua vontade, ó Pai, esteja recuperando a saúde, esteja recuperando a vida financeira, mas que seja feita apenas a Sua vontade na vida delas, assim também como em nossas vidas, Senhor. Queremos mais uma vez, ó Pai, clamar por aqueles povos que estão passando por guerras, esteja principalmente pelos mais fragilizados, ó Pai, com as crianças, com os idosos e com as mulheres. Esteja dando ali o fôlego necessário para suportar
adversidades que eles estão passando. E sabemos, ó Pai, que também precisaremos passar por essas adversidades. Porque sabemos, para que o Filho de Deus retorne, muito mais coisas irão acontecer neste mundo. Esteja conosco, nos fortaleça. Queremos, ó Pai, estar preparados para quando do retorno do seu Filho amado. Este é o nosso pedido, ó Pai, este é o nosso clamor. Sê conosco no dia de hoje, tudo o que fizermos, que o Senhor esteja à frente, com seu Santo Espírito derramado sobre nós, esteja no fechar dos negócios, tudo seja para a honra e para a glória do seu santo nome, ó Pai. Esteja conosco no dia de hoje, esta é a nossa oração, que nós fazemos agradecidos em nome do seu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. E assim a gente finaliza mais um capítulo e é maravilhoso que até as advertências que o Senhor nos dá é para nosso crescimento e para o nosso cuidado. Que Deus possa derramar sede sobre a sua vida e que você possa desejar buscar ao Senhor todos os dias.